Muito bem, vamos então iniciar aqui o nosso trabalho. Obrigado, Francis. Vamos iniciar aqui o nosso trabalho estudando o nosso livro Vinha de Luz. O nosso texto de hoje é o de número 154, o título que se encontra ali no banner, Por que Desdenhas? Esse é um dos textos, um dos típicos textos que eu gosto bastante de ressaltar, de conversar sobre ele também, de refletir sobre ele, porque eu tive uma experiência pessoal muito interessante. A minha vida religiosa, vocês sabem, ela tem ali percursos, né, por várias escolas, né? Comecei estudando num colégio católico, depois me aprofundei um pouco na igreja metodista, depois eu estudei um pouco de esoterismo e depois, finalmente, nesses últimos 20 anos, né, me estabeleci e me finquei aqui dentro da doutrina. Mas muito mais do que tudo aquilo que cada uma dessas escolas me apresentaram, em termos de fundamentação teórica, né, das suas doutrinas, o mais interessante foi aprender sobre a diversidade. O mais interessante foi aprender sobre o modo diferente como as pessoas pensam para alcançar o mesmo objetivo. E aí então a gente vai ouvindo um pouquinho a opinião de uma pessoa de uma religião, a outra opinião da outra pessoa de outra religião. E ali nós encontramos desde aqueles que são fechados, dentro das suas ideias, de um modo pessoal, quer dizer, eu guardo aquilo para mim e isso não importa mais para ninguém, como encontrei também aqueles que dizem aquilo que eu penso é a verdade e eu vou combater todos aqueles que pensam diferente de mim. E aqueles que estão sempre dispostos a aprender um pouco de cada coisa. Então essa ideia de várias linguagens diferentes, né, essa polivalência dentro de cada religião, me trouxe uma bagagem muito, muito importante, que eu considero hoje, que é exatamente aquilo que me dá condições de liberdade, digamos assim, de estudar sobre tudo e guardar aquilo que eu acho que é importante, não somente aquilo que vem dentro da doutrina, vem pela doutrina, mas também aquilo que vem de outras ideias, que complementam aquilo que a doutrina traz também, é aquilo que a gente sempre tenta passar aqui nos nossos trabalhos. Então aquilo que eu trago como experiência pessoal, eu procuro também passar para vocês, para que a gente tenha essa flexibilidade, essa capacidade de observar o mundo à nossa volta e começar a selecionar aquilo que nós achamos interessantes. E não ao contrário, nós saímos combatendo o mundo para que o mundo se torne uniforme de acordo com as nossas ideias. Né? Porque a liberdade de pensamento é um direito universal, né? Assim como nós estudamos na própria doutrina, lá no Livro dos Espíritos, quando fala sobre a lei de liberdade, o pensamento é aquilo que é incontestável. Eu posso não conseguir manifestar, mas eu tenho plena liberdade de pensar aquilo que eu bem entendo, né? E isso ninguém pode me impedir. Então, se por acaso eu tenho a liberdade de pensar, mas eu não tenho condições de expressar, eu não tenho permissão para expressar as minhas ideias, significa que o ambiente onde eu me encontro, no ambiente onde eu me encontro, tem alguma coisa errada. Porque se eu não posso dizer o que eu penso para também aceitar aquilo que eu penso, significa que aquele lugar é muito limitado, que aquele lugar é muito restrito. Então somente aqueles que pensam como aqueles podem se manifestar. Então dentro dessas ideias que foram se desenvolvendo com o passar dos anos, né, a gente vai adquirindo experiência na vida e vai aprendendo a utilizar essa liberdade de um modo mais sábio, porque muitas vezes a liberdade para nós se torna ali uma porta bastante perigosa, se nós não soubermos utilizar. Então a gente vai amadurecendo, aprendendo com os erros, aprendendo com os acertos, até chegarmos num ponto em que nós somos capazes de falar sem constranger aquele que ouve e ouvir sem se deixar influenciar por aquilo que nós não consideramos positivo. Então, tanto eu enviar uma ideia como receber uma ideia se torna, dentro dessas vias de comunicação, um fluxo absolutamente saudável. Eu posso ouvir tudo aquilo que dizem sem ter preocupação de alterar aquilo que as minhas convicções. E eu posso dizer aquilo que eu penso sem agredir aqueles que não pensam como eu. Então, essa é uma filosofia que eu adotei logo
que eu comecei a fazer esse trabalho, no início, né, quando nós, nesses 7 anos de trabalho doutrinário que nós tivemos aqui, eu confesso que eu era assim, bastante apaixonado por aquilo que a doutrina apresentava. E eu dificilmente saía de um modo confortável de um estudo nosso, se por acaso houvesse alguma contrariedade no meio do nosso estudo. Alguém que não concordasse, alguém que polemizasse, fizesse isso, simplesmente acabava meu dia, eu ficava me questionando ainda, por que eu estou fazendo isso? Né? Será que vale a pena eu acordar todo dia, vir para cá, fazer esse estudo, para ficar batendo boca com pessoas no meio do estudo e tudo mais? Então eu me questionava. Aí o tempo foi passando, 1 ano, 2 anos, 3 anos, a gente foi criando amizades, criando vínculos, até que chega uma hora que a gente fala, tá certo, todo mundo tem o direito de expressar suas ideias, né? Tem o momento certo, tem a forma certa, mas exatamente, né, o saber o que o outro pensa, né, mesmo que seja diferente daquilo que a gente pensa, é fundamental para poder ou fortalecer as nossas ideias ou para poder alterar aquilo que nós pensamos de modo incompleto. Né? Então isso sempre é muito benéfico para todos nós. E nada como a experiência para fazer com que a gente aprenda sobre tudo isso. Né? E aqui, esse trabalho que a gente faz aqui no Pautal, que ele é uma escola e tanto. Né, exatamente por esse fluxo de amigos que entram e saem, de pessoas que vêm, trocam as ideias, colocam ali as suas opiniões, a gente vai assimilando coisas novas, mesmo que essas coisas novas sejam equivocadas, esses equívocos servem para nós como referência de um caminho a não se seguir. Mas mesmo assim, eu sempre penso que se a pessoa segue por aquele caminho, é uma opção que ela fez, e o caminho que ela escolheu não vai alterar o caminho que eu escolhi. Então a gente procura, como acontece no mundo hoje, né, ou ao contrário do que acontece no mundo hoje, e não há nenhuma pretensão, porque essa é uma realidade, a gente percebe que as religiões, de um modo geral, a gente não fala sobre opiniões doutrinárias agora, a gente fala sobre religiões de um modo geral, eles sempre procuram destacar as diferenças e não as semelhanças. Cada um pega uma diferença sua e diz, o meu é verdade, o seu é mentira. E o outro vai dizer, não, mas o meu é mais verdade do que o seu. E aí então começam naquelas discussões teológicas, começam no bate-boca, aumentam para as agressões e de repente a gente entra no campo do terrorismo, como a gente observa, de grupos que não se entendem. Em vez deles se aproximarem dizendo assim, isso eu penso diferente de você e isso você pensa diferente de mim. Mas o que nós pensamos iguais? É aí que está então aquele elo que vai conectar essas duas escolas buscando a semelhança e não simplesmente ressaltando as diferenças, que é exatamente nessas diferenças que se encontra o centro de todos os conflitos. E é nisso que a gente sempre deve evitar. Então essa experiência fez com que a gente aprendesse a tratar nessas nossas exposições, nesses nossos encontros, de um modo bastante universal sobre a opinião de cada pessoa. E esse texto que nós vamos estudar hoje, bom dia pessoal que chegou, esse texto que nós vamos estudar hoje trata exatamente dessa questão. Por que desdenhas? Só o título já fala para nós, já nos chama a atenção sobre o conteúdo daquilo que a gente vai trabalhar. Quer dizer, por que eu desdenho daquilo que o outro acredita, tendo aquela pretensão de que o que eu sei, de que o que eu acho é mais verdadeiro do que o outro acha. Eu posso não concordar, como já disseram os pensadores no passado, ou como já disse o filósofo no passado, eu posso não concordar com nada do que você fala. Mas eu lutarei até o fim pelo seu direito de falar o que você pensa. Então é exatamente nesse contexto que a gente vai então desenvolver o nosso texto. Começamos então aqui com a carta de Paulo de Tarso aos Tessalonicenses, a primeira carta de Paulo. Ela é só um trecho, né? Nós vamos pegar o capítulo 5, nós vamos ler a carta inteira porque ela é um pouco longa e vai acabar depois comprometendo um pouco do nosso trabalho nesse momento. Mas Paulo de Tarso mandou então a primeira carta, a primeira epístola. Né? Epístola nada mais é do que uma carta, uma comunicação pessoal entre as pessoas, né? Que pode ser divulgada publicamente. Então enviou aos Tessalonicenses. Né? Os Tessalonicenses eram aquele povo que vivia em Tessalônica, uma cidade grega, que hoje ela tem o nome de Salônica, uma cidade turística na Grécia, no Nordeste grego. E aí, então, naquela época, quando Paulo de Tarso fazia suas peregrinações, saindo ali daquela região do Oriente Médio onde ele vivia, começando a avançar um pouco mais
para a Europa, né, entrando um pouco mais ali na Macedônia, entrando na Grécia, avançando um pouco mais na Síria, né, ali no Oriente Médio também. Então ele começava a estabelecer núcleos cristãos que estudassem, que trabalhassem em cima daqueles ensinamentos de Jesus para sua autotransformação, buscando sempre o esclarecimento, levando aquela mensagem que vinha do mundo espiritual através de Jesus, através dos profetas, para que eles refletissem sobre suas vidas e começassem então a promover aquela reforma íntima para alcançar aquele estado de felicidade plena que o mundo espiritual tanto nos fala. E quando ele fazia essas viagens, inclusive em Tessalônica, Paulo de Tarso teve que fugir porque ele foi agredido, né? Foi ameaçado de agressão por aqueles que eram os opositores do cristianismo. Ele então estabelecia essas bases cristãs e depois mantinha comunicações com elas através das cartas. Daí então que no Novo Testamento nós temos ali as cartas de Paulo. E as cartas são muitas, né, que ele escreve para vários grupos para trazer os ensinamentos. E o que nós vamos ler aqui hoje, onde tem ali exatamente esse versículo que Emmanuel separou para todos nós, é do capítulo 5. Ele começa dizendo assim para nós: Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite, pois que quando disserem a paz e esperança, então lhes sobrevirá a repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo algum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão, porque todos vós sois filhos de Deus e filhos do dia, mas não somos filhos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem de noite, e os que se embebedam-se de noite. Mas nós, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação, por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Por isso, exortai-vos uns aos outros, edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. E rogamo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra. Tende paz entre vós. Rogamo-vos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros, consoleis os de pouco ânimo, sustentei os fracos e sejais pacientes para com todos. Vede que ninguém dê a outrem mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto uns para com os outros, como para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não extingais o Espírito, não desprezeis as profecias, examinai tudo, retende o bem. Abstende-vos de toda a aparência do mal, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, e alma, e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Irmãos, orai por nós. Saudai a todos os irmãos com ósculo santo. Pelo Senhor vos conjuro que esta epístola seja lida a todos os santos irmãos. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Nesse contexto, Emmanuel separou então exatamente aquela frase que eu acho que é uma das grandes, das mais sábias, que regem exatamente, a frase que rege exatamente aquela filosofia que eu conversei com vocês agora no início. Examinai tudo, retende o bem. Isso porque nós temos a liberdade de examinar tudo e reter o bem, mas essa retenção ela tem algumas formas de serem feitas. Eu posso reter aquilo que eu acho que é bom, combatendo aquilo que eu não concordo. Eu posso reter aquilo que é bom com indiferença para aquilo que eu não concordo, e posso reter aquilo que é bom tentando educar, tentando esclarecer aqueles que não são esclarecidos ainda.
E é esse caminho do meio que eu acho que é o mais interessante para nós. O texto de Emmanuel então diz o seguinte: o cristão não deve perder o bom ânimo, por mais inquietantes que se apresentem as perplexidades do mundo do caminho. Não somente no que diz respeito à dor, mas também no que se reporta a costumes, acontecimentos, mudanças, perturbações. Há companheiros excessivamente preocupados com a extensão dos erros alheios, sem se precatarem contra as próprias faltas. Assinalam causas suspeitas, fogem ao movimento social, malsinam fatos ou reprovam pessoas, antes de qualquer exame sério das situações. E nesse complexo emocional que os distancia da realidade, dilatam desentendimentos com pretensas atitudes de salvadores improvisados, que apenas acentuam a esterilidade do fanatismo. Longe de prestarem benefícios reais, constituem material neutralizante do movimento renovador. O Evangelho do Cristo, contudo, não instituiu cubículos de isolamento, procura estabelecer, aliás, fontes da vida abundante em toda a parte. Examinar com imparcialidade é buscar esclarecimento. Por que a condenação apressada ou a crítica destrutiva? Quando Paulo dirigiu célebre recomendação aos Tessalonicenses, não se reportava apenas a livros e ciências da terra, referia-se a tudo, incluindo os próprios impulsos da opinião popular, com alusão aos fenômenos máximos e mínimos do caminho vulgar. Em todas as ocorrências dos povos e das personalidades, em todos os fatos e realizações humanas, o aprendiz fiel da Boa Nova deve analisar tudo e reter o bem. Por que te afastares do trabalho e da luta em comum? Por que desencorajar os que cooperam na lide purificadora com teu impensado desdém? Se te sentes unido ao Cristo, lembra-te de que o Senhor a ninguém abandona, nem mesmo aos seres aparentemente venenosos do chão. Essa então a mensagem de Emmanuel, e a gente viu que ela é bastante clara e autoexplicativa, porque trabalha exatamente esse modo de pensar que nós lidamos agora, que no início a gente sempre tem aquela ideia de que aquilo que nos tira o otimismo, aquilo que nos tira o ânimo para continuar o nosso trabalho, são apenas as dificuldades que a nossa vida acaba encontrando. Não é? A gente encontra as nossas dificuldades pessoais, a gente encontra os nossos conflitos, e então dá a impressão de que somente isso é capaz de nos desorientar, de nos impedir de seguir em frente nesse caminho que nós escolhemos. Mas se por acaso eu não tenho nada de preocupante, ou pelo menos nada grave, a ponto de me desanimar nesse meu trabalho que eu venho desenvolvendo, eu tenho a impressão de que nada mais acaba me incomodando, mas na verdade, muitas vezes encontrando pessoas que não pensam como eu, isso se torna muitas vezes muito mais prejudicial do que o meu próprio problema em si. Porque essa dificuldade, bom dia pessoal que chegou, porque essa dificuldade no relacionamento com as pessoas, na verdade, me leva ao isolamento. Porque eu me isolo por não concordar com o mundo. E, consequentemente, eu penso assim, já que ninguém aceita o que eu penso, e já que eu não aceito o que os outros pensam, então eu prefiro viver sozinho, contrariando uma daquelas leis mais sagradas, que é exatamente a lei da sociedade, aquela lei que leva o homem a conviver com seu próprio semelhante, visando promover o seu próprio crescimento. Isso porque, quando eu ouço o que o outro pensa, quando eu analiso e me permito mudar de ideia, quando isso se fizer necessário, quando eu achar que isso vai ser benéfico, eu somente vou conseguir fazer isso quando eu estiver em contato com outras pessoas. Se eu me isolar, eu vou me fechar dentro daquele meu pequeno mundo e vou dizer assim, esse é o meu mundo da verdade, e vou ficar então fechado naquilo por todo sempre. E nunca vou me dar conta, nunca vou conseguir ter um retorno para saber se aquilo que eu elegi como verdade é realmente uma verdade ou é uma ilusão que eu mesmo criei. E só para vocês terem uma ideia do que significa exatamente nós fixarmos a nossa mente numa verdade, nós percebemos hoje no mundo as guerras que são criadas em virtude de religiões que não se aceitam, que não se toleram, ou pelo menos de religiosos, não de religiões, né, mas de religiosos que não se aceitam. A gente vê o que acontece em termos de terrorismo.
Quando a gente diz assim, faz aquela lavagem cerebral, eu estou certo, o outro está errado, eu estou certo, o outro está errado, ele tem que ser combatido, então eu saio nessas grandes cruzadas que nós já vimos pelo mundo afora, ou nessas guerras santas, nas jihadis da vida, que hoje nós encontramos aí pelo mundo, pessoas se matando simplesmente por pensarem diferente. Hoje nós dizemos assim, bom, mas eu não sou capaz de fazer isso, de matar meu semelhante por pensar diferente. Essa não é a minha cultura. Mas em compensação eu sou capaz de rejeitá-lo. Eu sou capaz de me afastar dele. Que no fim das contas, tirando a intensidade da atitude, ela acaba tendo na verdade as mesmas raízes, de não aceitar o outro. Então quando a gente começa a analisar essa questão de a convivência com a diferença é fundamental para o nosso crescimento, quando nós assimilamos essa ideia, nós nos tornamos mais acessíveis, nos tornamos mais tolerantes, mais respeitosos com a nossa opinião e mais respeitosos também com a opinião alheia. Emmanuel chama atenção nesse sentido aqui no segundo parágrafo. Há companheiros excessivamente preocupados com a extensão de erros alheios, sem se precatarem contra as próprias faltas. Assinalam casas suspeitas, fogem ao movimento social, malsinam fatos ou reprovam pessoas antes de qualquer exame das situações. E nesse contexto emocional que os distancia da realidade, dilatam desentendimentos com pretensas atitudes de salvadores improvisados. Importante a gente só pensar nisso daqui, que apenas acentuam a esterilidade do fanatismo. Independente do que acontece entre as demais religiões, a gente fala sobre aquilo que diz respeito à nossa crença, a doutrina que a gente abraça. É uma doutrina de amor, é uma doutrina de esclarecimento, uma doutrina de sabedoria, uma doutrina que nos promove um crescimento interior visando a nossa felicidade. Na teoria, parece ser a filosofia perfeita, mas na prática a gente percebe as diferenças, exatamente por nós temos pontos de vistas diferentes em determinadas situações. E apesar de ser uma doutrina de amor, uma doutrina de elevação espiritual, de esclarecimento, a gente continua, como eu disse no início, ressaltando muito mais as diferenças do que as semelhanças. Quer dizer, já tivemos oportunidade, uma infeliz oportunidade, uma triste oportunidade, de presenciar discussões entre pessoas, né? Eu não posso dizer irmãos, embora sejam irmãos, porque no fim das contas não se consideravam como irmãos, pessoas que se agrediam verbalmente simplesmente por terem pontos de vista diferentes em questões doutrinárias. Pessoas que se afastaram de centros espíritas por não concordarem com aquilo que a diretriz da casa tinha determinado como uma linha de pensamento, né? Ou seja, os diretores da instituição fizeram ali as escolhas pelo melhor caminho, e tem aqueles que pensam assim, bom, eu estou aqui nesse centro, nessa instituição, e de certa forma não me agrada. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar minhas coisas, vou dar as minhas saudações a todos e vou buscar alguma coisa que me interesse, algum outro ambiente que seja favorável ao meu modo de pensar. Então, quer dizer, eu não concordo, mas eu respeito aquilo que fazem, aquilo que pensam, pego as minhas coisinhas silenciosamente, saio pelo fundo da sala sem ninguém perceber e vou cuidar da minha vida. Mas o contrário do que a gente já viu, foram pessoas que se levantavam e com o dedo em riste, né, apontando o dedo, e começavam então a criticar, e saía de lá esbravejando, olhando para trás. Como se ele fosse o mais ofendido na história, criando aquele tumulto todo, aquele clima super desagradável, simplesmente por não concordar com aquilo que os outros pensam. Ou seja, o grupo pensava de uma forma e o indivíduo pensava diferente. O indivíduo saiu desse grupo criticando tudo e a todos, deixando um clima muito desagradável naquela situação, que mostra exatamente isso. Se colocam como salvadores improvisados que apenas acentuam a esterilidade do fanatismo. Porque é aquela história, se por acaso, né, eu entrasse numa sala como a nossa, ouvisse algumas das discussões, dos debates, das ideias, e eu não concordasse, olha pessoal, boa tarde, bom estudo para vocês, estou saindo. Mas o contrário do que a gente vê é exatamente o contrário, quer dizer, é exatamente o oposto. O dia da gente não só sair daquele ambiente, como fazer aqueles apontamentos, como foi colocado aqui. Assinalam casas suspeitas,
fogem ao movimento social, quer dizer, se distancia de todo mundo, malsinam fatos, quer dizer, malsinar fatos significa você falar mal dos fatos e reprovar as pessoas. Não, porque aquele fulano é isso, porque aquela reunião foi aquilo, porque aquele congresso não prestava, quer dizer, semeando ideias extremamente negativas, destrutivas, simplesmente por não concordar com aquilo que pensa. Como se ele, na sua crença pessoal, tivesse ali, fosse detentor da verdade absoluta de todas as ideias do universo. O Dudu colocou, né, são irmãos sim, né, na ignorância, mas são, né, até que um dia eles possam compreender que erram, como nós um dia, penso eu. Não, de fato, Dudu, também até vejo assim, mas quando eu disse assim, eu não posso dizer que são irmãos pelo modo como se tratavam, né, mas certamente o são, não tem dúvida nenhuma. Armando colocou, né, e esta não seria a melhor solução, os incomodados que se mudem, né, pois a saída de certo lugar sem alarde é uma forma de caridade, e é exatamente nessa palavra que você pôs agora, Armando, essa caridade, que é o que falta. Porque a gente pensa que caridade, o estudo da caridade, como a gente colocou, existem muitas teorias. Vai com Deus, bom trabalho, boa chuva para você, hein? São Paulo está uma coisa de louco hoje. Véspera de feriado, chovendo, boa sorte, tá? Então a gente tem assim na nossa visão dos estudos que a gente faz, ideias bastante limitadas de temas que são extremamente complexos. E a caridade é uma dessas mais complexas ideias que a gente precisa compreender. Porque caridade a gente pensa, caridade é você dar comida para quem está passando fome, é você dar roupa para quem está passando frio e dar dinheiro para quem precisa de alguma coisa. E a caridade se fecha nisso. É você ir numa casa espírita e fazer um trabalho social e tudo mais. Mas essa coisa de você dizer assim, olha, eu respeito a sua ideia, porque por mais equivocada que ela seja, essa é a sua crença pessoal. Se eu puder ajudar a te esclarecer, ótimo. Se você quer ficar fechado dentro dela, ótimo também, é uma opção sua. Porque aquilo que você pensa, como nós dissemos, não vai alterar a minha vida em absolutamente nada. Nós mal nos conhecemos, você não vive dentro da minha casa, você não faz isso, você não faz aquilo. Então começamos a ter ali uma série de situações, criando um clima de desavenças que vai completamente diferente daquilo que a nossa própria proposta doutrinária traz, que é exatamente ali, nos aproximarmos, né, uns dos outros, nós criarmos a afetividade, e como o próprio Espírito Verdade disse para nós no Evangelho segundo o Espiritismo, amai-vos, eis o primeiro mandamento, e instruí-vos, eis o segundo. E nós fazemos exatamente o contrário, exatamente por esse nosso orgulho de dizer assim, eu não tenho que amar ninguém, eu tenho que mostrar aquilo que eu sei. Então, quer dizer, o primeiro mandamento para esses significa instruí-vos, amai-vos depois. Quer dizer, o amar, o respeitar, o conviver, o se aceitar pela diferença, isso fica em segundo plano. Daí, então, a causa dessas agressões que nós vemos hoje. Vemos hoje, vemos no passado, vemos no presente e ainda, infelizmente, ainda veremos no futuro, pelo que a gente observa, pelo nosso contexto atual. O soldado lembrou lá em cima, né, o orgulho é a raiz de muitos males, né? E quanto mais intelectualizado nós somos, mais orgulhosos nós nos tornamos. Daí que o intelecto, para todos nós, é uma grande prova. Eu saber muito é o motivo de eu exercitar cada vez mais a minha humildade. E essa humildade significa eu esclarecer aqueles que desejam esclarecimento e eu guardar para mim aquilo que não interessa para os outros. Quer dizer, essa posição de humildade para aqueles que são intelectualizados parece que são sentimentos completamente opostos, mas que eles devem se completar porque a humildade com inteligência se transforma em sabedoria. E infelizmente a gente se torna cada vez mais distante dessa situação. Armando colocou, né, justamente o que acontece na minha sala, né, muitos que lá entram não concordam com as ideias, me atacam, e pior é que se dizem espíritas, né? É aquela questão, né, Armando, quando a gente se expõe num trabalho como o nosso, e nós que somos divulgadores, de certa forma, dessas nossas ideias, a gente tem que pensar nas duas vias. Que modo que as pessoas falam e que modo que eu falo. Porque muitas vezes o modo como eu falo provoca exatamente esse tipo de desavença, esse tipo de conflito. Quando a gente pega dentro de um templo, de uma igreja, de um centro, e eu subo num púlpito, eu já ouvi palestras assim, né? Já tive a oportunidade de ouvir aqui no Paul Talk,
um certo palestrante num centro espírita, né, cuja palestra foi transmitida aqui pelo Paul Talk. Ele subia no púlpito e tudo que ele falava era tema de agressão, de ironia, de sarcasmo para as religiões que pensavam diferentes. Então a gente tem duas formas, quer dizer, eu saio da sala porque eu não me senti à vontade pelo modo como a exposição foi feita, mas eu vejo dentro daquilo que eu aprendi que o modo como ele fez está errado. Porque é uma coisa assim que incomodava, porque assim, a cada 10 palavras que ele falava, 3 era de ironia e de sarcasmo. Esse era o problema. Então, quer dizer, ficava ironizando a crença das pessoas, desrespeitando o seu modo de pensar, diminuindo a fé das pessoas. Quer dizer, você não atacava apenas a religião, mas você violentava a fé daquelas pessoas também. E isso me deixou extremamente incomodado. E era um palestrante, de certa forma, conhecido no meio espírita. E quando eu vi, eu falei assim, mas isso aqui não é a doutrina espírita. Isso aqui é um palco onde ele está subindo para fazer a sua autopromoção. Então, quer dizer, eu poderia retrucar, tumultuar a sala, escrever um monte de coisa, faria a minha parte errada, mas a gente percebe que o que causou aquela antipatia ou aquele sentimento animalizado em mim naquele momento foi o modo como ele estava fazendo a exposição. Então a gente tem que pensar assim, qual é a causa, qual é a origem do grande problema? Né? Tem muita gente assim, porque eu falei para vocês assim no início, né? Muitas vezes a gente fica tão apaixonado por aquilo que a gente acredita que a gente acaba ficando cego. E essa minha paixão, ela é uma paixão avassaladora, ela passa por cima de tudo e de todos, sem me preocupar o que o outro pensa, se machuca, se não machuca. Eu quero falar aquilo que eu penso. Só que eu falar aquilo que eu penso tem que ser feito de um modo equilibrado, para que as pessoas entendam aquilo que eu quero dizer. E não que eu faça que elas engulam a seco aquilo que eu estou pensando. Então tem essa situação bem delicada que a gente tem que aprender a estudar e aprender também a ensinar. Dentro do meio pedagógico, né, a Beth pode falar isso com bastante propriedade, nós temos professores que falam que se o aluno não entende, ele fala, deixa de ser burro, garoto. Quer dizer, um professor que humilha o seu aluno. Ele é um aprendiz, uma mente em formação. A mente dele está sendo formada, está absorvendo o ensinamento. E o professor se coloca de um jeito como se ele fosse um deus do conhecimento. E aquele pobre coitado que não tem conhecimento é um bicho ignorante. A gente tem isso o tempo todo. Profissionais fazem assim nas empresas, quer dizer, eu acabei de entrar na empresa e alguém que vem me ensinar a fazer o trabalho me chama de ignorante, de burro, que eu não sirvo para nada. Então, na verdade, assim, o modo como nós nos comunicamos com as pessoas e o modo como as pessoas se comunicam conosco. E é aí que entra a questão da caridade que nós falamos um pouco mais acima. A caridade significa eu falar com respeito sobre determinado tema, percebendo que tem pessoas que pensam de modo diferente que eu, e também saber ouvir aquilo que as pessoas pensam, apresentando as suas ideias de um modo diferente do meu. Claro que, se por acaso eu estou fazendo um trabalho, alguém vem tumultuar, eu vou tomar medidas disciplinares para isso. Aí eu vou usar meu bom senso, vou usar a minha educação, e vou usar até mesmo a caridade. Aquele não caridade, aquele batonzinho caridoso, ele funciona que é uma beleza. Mas por que eu estou fazendo isso? Porque aquele que está expondo as suas ideias está ultrapassando o respeito do ambiente. Agora, a melhor ideia, antes de eu promover esse desrespeito, é eu pegar a minha sacolinha e sair silenciosamente, saudações a todos, porque não é pessoal. Eu não tenho nada contra aquela pessoa, eu não sei quem ela é, eu não sei onde ela mora, eu não sei quais são as preferências dela, eu não pago as contas dela, eu não faço absolutamente nada. Eu não a conheço como pessoa. O que eu não concordo é como o modo dela pensar. Só que a gente faz, exatamente, pega o seu banquinho e sai de mansinho. Agora, quando eu começo a fazer uma crítica pessoal que você é um ignorante, aí eu já torno a coisa pessoal. Eu já estou te fazendo um ataque sem sequer te conhecer. Então eu não posso concordar com o que você diz, mas eu defenderei até a morte o seu direito de dizer. Essa é a questão. Né? O soldado colocou ali em cima, com humildade, as relações humanas seriam bem melhor. Mas o orgulho e a vaidade são antigos inimigos do homem, né? E infelizmente é assim. Deixa eu ver aqui, a Rô colocou para nós, né, a educação, se bem compreendida, é a chave do progresso moral. E a educação, na verdade, né, Rô, ela é para nós, a palavra educação, não no sentido de conhecimento, né? Não, sem dúvida, e exatamente porque você está aqui também, Armando, né? Assim, o fato de você estar aqui mesmo pensando diferente, o modo como você se expõe, exatamente essa é a parte legal do nosso trabalho.
Agora, já aconteceu de pessoas virem aqui na sala e de repente colocar a opinião e monopolizar a ideia como dizendo assim, eu sou o dono e vocês todos estão errados. Aí a Vaninha, gentilmente, né, coloca assim Mário, o batonzinho caridoso ali para poder fazer a situação, e essa pessoa não entra mais, porque ela não tem ainda essa educação que nós falamos, não no sentido de conhecimento, mas no sentido de conduta, de postura. Se ela não tem educação para participar de um ambiente coletivo, ela não participa, até que ela mude a sua conduta. Então, quer dizer, essas medidas são necessárias para o bem coletivo. Uma pessoa não pode tumultuar o bem coletivo. Então, eu acho que a nossa sala ela é bastante democrática. Apesar de alguns arranhões que de vez em quando saem, a gente tem uma sala bastante democrática que nos permite esse tipo de diálogo. Cada um expõe sua ideia, cada um fala o que pensa, cada um conta suas experiências, até porque essas ideias que nós colocamos aqui na sala são ideias que cada um adquiriu com experiência própria. Aquilo que eu falo para vocês diz respeito àquilo que eu vivi. Então vocês não podem dizer assim, você está errado porque você está dizendo isso. Vocês não sabem como eu consegui esse conhecimento. Se eu disser para vocês assim, meus amigos, eu vi um disco voador, vocês vão dizer, você é ignorante, você não sabe de nada e coisa e tal. Gente, eu vi, como é que você pode dizer que eu não vi? Que eu não vi? Você acha que eu estava drogado, que eu estava dormindo ou o quê? Então, quer dizer, cada coisa que a gente acaba assimilando, ela é assimilada, ela é adquirida por experiências pessoais. Por isso, a gente não pode simplesmente dizer assim que você está errado. Quer dizer, ele pode estar equivocado na nossa visão, mas o modo como ele adquiriu aquele conhecimento é algo que merece todo o nosso respeito. Quer dizer, nós não somos mais crianças. Aqui não é uma sala de adolescentes. Nós somos pessoas vividas, pessoas adultas, pessoas instruídas, pessoas educadas. Por que nos comportarmos dessa forma? A Osterfall colocou em cima para nós. Podemos expor... Deixa eu voltar um pouquinho só. Rapidamente aqui... que subiu a minha tela. A Osterfall colocou para nós aqui em cima. Podemos expor a nossa opinião sem usar palavras ofensivas para agredir o outro, somente por ele pensar diferente. Quer dizer, essa é a ideia, essa é exatamente a essência da educação, de uma convivência social saudável. Porque se eu não sou capaz de respeitar o outro, significa que eu sou alguém que tem uma personalidade incompatível com a vivência em sociedade. Infelizmente. André colocou para nós, né, a pessoa que coloca Deus como base de sua vida e entrega se liberta de técnicas, né? O detalhe, André, é uma coisa que você colocou, é muitas vezes o modo como você interpreta Deus e o modo como as pessoas interpretam a Deus. Porque é exatamente essa ideia de Deus absoluto é que faz com que os países entrem em guerra. O Deus do muçulmano, por exemplo, é diferente do Deus cristão. E por causa dessa diferença, por eu não aceitar o modo como as pessoas conversam com Deus do jeito que eles querem, acabam jogando avião no prédio um na casa do outro, né? Então, quer dizer, mesmo colocando Deus acima de tudo, eu tenho que respeitar o modo como as pessoas conversam com Deus. Né? Então, você coloca como energia. Se você falar que Deus é energia em determinadas religiões, eles vão te crucificar lá. Alguns falam que é o arquiteto do universo, outros chamam de pai, nós chamamos de inteligência suprema, outros chamam de energia. Quer dizer, como é que eu posso dizer para você que o jeito que você trata Deus é errado? É você que está conversando com ele, o seu papo com ele é você e ele. Como é que eu posso entrar no meio e falar assim, meu filho, você está errado, eu que estou certo, fala do meu jeito, não do seu. Eu sempre tenho uma imagem que eu coloco assim. O nosso mundo, ele é uma grande montanha e Deus se encontra lá no topo. O caminho que cada um escolhe para chegar até o topo é um caminho pessoal. Eu escolhi conversar com Deus passando por diversas religiões, passando por diversos estudos, e eu converso com Ele do jeito que eu quero. Assim como cada pessoa conversa do jeito que quer, porque somente ela sabe como ela se relaciona com Ele. Mas, infelizmente, por causa desse fanatismo que nós vimos aqui no texto, essa ideia de que a minha verdade é a verdade absoluta, eu começo a combater a todos aqueles que eu considero equivocados. Eu já contei isso, você não participa com frequência da nossa sala, mas eu já contei isso aqui numa experiência que eu tive. É uma época em que eu frequentava um chat lá no site do UOL,
que falava sobre espiritismo. E lá não tem moderadores, não tem nada. Então, quer dizer, é uma sala que entra quem quer e fala o que quer. Né? Não tem ninguém que possa ser... Ninguém é censurado ali. Então vira assim uma bagunça. Né? E ali, certa vez, apareceu um rapaz que disse assim, no que vocês acreditam? Aí eu falei assim, bom, nós acreditamos nos ensinamentos de Jesus. Ah, não, mas o Jesus da minha igreja é diferente do Jesus de vocês. O Jesus da minha igreja não fala essas coisas que vocês falam, não. Aí a gente para, naquela época eu era meio fervoroso, né? E comecei a bater boca com ele, né? Mas hoje eu falava assim, valeu meu amigo, vamos comer uma pizza? Porque não é pessoal, é o modo dele pensar. Então eu não posso dizer assim que ele é uma pessoa má, simplesmente por ele pensar diferente de mim. Mas naquela época assim eu tinha vontade de pegar ele pelo colarinho e chacoalhar. Como é que você pode dizer isso? Quem é você para dizer isso? Né? Então, por isso a gente vai amadurecendo, a gente vai aprendendo. O que quer dizer? Pois é, exatamente, Orquídea, as diferenças não são defeitos, mas pelo fato de nós sermos muito apaixonados pelas nossas verdades, a gente acaba levando isso para coisa pessoal. Por exemplo, vocês colocam alguma coisa... pois é, Beth, a gente aprende apanhando, né? Aprende passando vergonha. Então, quer dizer, imagine algum de vocês, a Lua, por exemplo, quietinha lá em Portugal. Ela vem e coloca alguma coisa que eu não concordo na sala. Aí eu faço um comentário sobre aquilo que ela fez. Ela repete, eu vou debatendo, repete, debatendo. Chega no final eu não consigo nem olhar para a cara dela. Quer dizer, por que eu levei para o lado pessoal? É porque nós não sabemos debater, nós não sabemos conversar. O ser humano, nesse nosso estágio evolutivo, é um ser que não sabe simplesmente conversar. Ele não é capaz de compreender que as pessoas são diferentes, que exatamente a grande riqueza, a grande beleza do nosso mundo é essa diversidade. Imaginemos que o nosso mundo é um grande jardim, e esse grande jardim é repleto de flores diferentes. Só que em vez de nós olharmos as flores, a gente fica preocupado com os espinhos. A gente não sabe aproveitar. Né? Deixa eu ver assim, tá. O Armando colocou lá em cima, negócio da sala, pois quando você expõe um assunto, sei que você fez uma pesquisa. E não entra em campo do achismo, alguém falou, né? Nesse caso, mesmo não concordando a respeito, porque é um trabalho sério de estudo. Eu gosto de opinar, Armando, mas as minhas opiniões eu sempre procuro fazer bem fundamentada. Porque eu já falei muita besteira também, pode ter certeza. No começo, como eu falei para vocês, eu era assim um poliglota espiritualista. Então eu pegava livros, eu pegava livro espírita, livro espiritualista, livro de umbanda, livro de feitiçaria, até feitiçaria eu já li também, né? Livro de feitiçaria, livro de cristais, de gnomos, e eu falava tanta besteira que vocês não acreditam. Porque eu ia lendo e eu não questionava, eu simplesmente ficava deslumbrado, ia aceitando. Quando alguém falava uma coisa, eu falava, não se preocupa, porque no jardim tem um gnomo ali, você vai encontrar com ele, aí você coloca um cristal do lado que ele vai ficar mais energizado, blá. Quer dizer, as coisas podem ter fundamento, mas eu falo para vocês que eu falava muita besteira. Até que eu aprendi com esses erros todos, que é importante, quando a gente fala de um assunto tão sério como esse, se nós não falarmos fundamentados naquilo que a gente acredita, a gente simplesmente continua falando bobagem, como eu falava antes. Então eu aprendi que a doutrina espírita é uma ciência. Ciência não tem achismo. A ciência, ela tem teoria, ela tem fundamento. Então, quer dizer, eu aprendi o quê? Que para poder fazer um trabalho como esse, e no começo aqui da nossa sala, eu dava muito a minha opinião. Até que eu percebi que não é a minha opinião que interessa. Na verdade, é a ideia doutrinária que deve se sobressair à minha opinião pessoal. Aí então eu fui moldando, mas eu apanhei muito para chegar nisso. E ainda tem muito para aprender ainda, podem ter certeza. Essa ideia assim, não, eu estou no ponto perfeito. Eu não vou chegar nesse ponto perfeito nunca, mas certamente com essa experiência que a gente foi adquirindo, passando vergonha, falando bobagem, sendo criticado e tudo mais, a gente vai começando a moldar e percebendo então que, na verdade, o erro não era o que eu estava falando, mas era a minha personalidade, o modo como eu abordava tudo isso. Então, quer dizer, essa é uma experiência pessoal que eu estou passando para vocês, para ver como as coisas são, né? O Ivan colocou em cima, bom dia, Ivan, tem uma pessoa aqui na cidade que a verdade são três, né? A minha verdade, a sua verdade e a verdade propriamente dita, né? Quer dizer, é exatamente isso. Quando se fala sobre fé, sobre crença, nós não falamos de fatos, nós não falamos de ciência. Quando se fala de fé, ela é muito subjetiva. Como eu disse para vocês, cada um
desenvolveu, cultivou a sua fé de acordo com a sua necessidade, de acordo com as suas experiências. Tem pessoas que se aproximaram de uma religião porque alguém da família estava morrendo. Outros se aproximaram de uma religião porque acharam bonitas as ideias. Como é que a gente pode dizer que a fé de uma pessoa é igual à fé de outra pessoa? Cada um se aproxima de Deus, cada um se aproxima da sua crença pessoal pelas suas próprias necessidades. Então essa diversidade é muito importante para a gente observar que as coisas são assim. E tem um pensamento do Oriente Médio que ele é muito legal, como eu já disse para vocês outras vezes. É um provérbio, na verdade, né? Uma fábula, digamos assim, que diz que Deus, quando quis mostrar a verdade, ele colocou toda a verdade num grande espelho. E quando ele pegou essa verdade para que nós conhecêssemos, ele lançou no mundo. E esse espelho se repartiu em milhares de pedaços, permeando toda a superfície do nosso planeta. Então, em cada canto do planeta tem um pedacinho da verdade. E nós, como seres humanos que somos nessa condição, nós só conhecemos aquele pedacinho que chegou até nós, que nós tivemos contato. Então, quando eu falo assim que a minha verdade é a verdade absoluta, eu estou com um caquinho na mão, com um espelho que tem um tamanho que nós não compreendemos ainda. Por isso a gente vai sempre aprendendo, ouvindo novas ideias, mas independente disso, o que eu acho mais importante é nós sermos flexíveis. E não a gente simplesmente nos colocarmos naquela rigidez. Eu posso estar convicto, uma convicção absoluta e irretocável. Mas essa convicção é minha. Eu não posso fazer com que os outros pensem como eu. Eu não posso agredir aquilo que os outros acreditam. Eu vou expor aquilo que eu penso. Se houver alguma divergência e a gente percebe que essa divergência não vai chegar a um ponto comum, guardemos as diferenças, vamos falar das coisas que nós aceitamos. Então não ressaltemos as diferenças, ressaltemos sempre as semelhanças. Armando colocou, né, devemos ter compromisso com a verdade, né? Se estava em erro, mudemos. Mais uma vez, é uma forma de caridade. Sim, sem dúvida. Né? Sem dúvida nenhuma. Deixa eu ver. Tá. Então aqui, para a gente poder fechar aqui o nosso trabalho de hoje, né, a gente está mais batendo papo do que trazendo reflexões. Essas questões que Emmanuel traz para nós. Por que te afastares do trabalho e da luta em comum? Quer dizer, por que nós não podemos fazer as coisas em conjunto, todo mundo junto, todo mundo trabalhando, ressaltando essa nossa semelhança? Por que desencorajar os que cooperam na lide purificadora com o teu impensado desdém? Quer dizer, nós trabalhamos em conjunto e quando eu não concordo com alguém, eu tento constranger, humilhar aquela pessoa com o meu desdém, com a minha pseudo-sabedoria. E em vez de estimular aquela pessoa a continuar trabalhando comigo, eu a afasto de mim cada vez mais. Quer dizer, eu faço exatamente o oposto. Em vez de unir as forças com essa pessoa, eu a afasto por ela pensar diferente. Se te sentes unido ao Cristo, essa orientação de Emmanuel, lembra-te de que o Senhor a ninguém abandona, nem mesmo os seres aparentemente venenosos do chão. Ou seja, se por acaso eu afastei alguém que pensa diferente de mim, na verdade sou eu que me afastei dele. Porque se eu não sou capaz de respeitá-lo, sou eu que estou cada vez mais me isolando e atraindo para mim as companhias que pensam como eu. Enquanto que ele, dentro da sua simplicidade, dentro do seu conhecimento, ele vai continuar seguindo o caminho dele com todo o apoio e com todo o amparo que ele precisa para crescer. Que se hoje ele pensa de um modo equivocado, mais dia ou menos dia, por essas companhias saudáveis, sejam encarnados, sejam desencarnados, ele vai receber a luz do esclarecimento. Agora eu, que me fechei dentro do meu egoísmo, dentro do meu orgulho, da minha vaidade, eu estou sozinho, isolado e vou continuar assim. Até que venha uma força maior do que a minha para poder fazer com que eu aprenda. Então, quer dizer, sempre trabalhemos em conjunto. Sempre trabalhemos com respeito um pelo outro. É fundamental, ainda mais numa doutrina nossa, uma doutrina que já é tão combatida no mundo. Eu não me lembro quem disse isso uma vez, não sei se foi um palestrante, se foi um escritor, eu não me lembro. Ele disse assim, o espiritismo não precisa de inimigos, ele já tem os próprios espíritas.
Quer dizer, uma frase extremamente forte que diz assim: para destruir o espiritismo, você não precisa de católico, de evangélico, de judeu, de muçulmano. Deixa os espíritas sozinhos numa sala que eles vão sair no tapa. Eles vão se estapear, eles vão se agredir porque eles não se entendem. Então não precisa de inimigo externo, o inimigo está dentro de nós mesmos. E realmente é muito triste, Betinha, quando a gente vê uma doutrina tão bonita como essa, que tem tanto a oferecer, sendo na verdade ruída e rachada por causa de questões pessoais. Ou seja, nós ainda não sabemos realmente debater. Fechando por aqui então o nosso trabalho, pessoal, eu acho que, como eu disse para vocês, esse é um tema que eu sou incondicionalmente favorável a isso. Essa passagem de Paulo, quando ele diz para nós: examinai tudo, retende o bem, significa a gente conversar com as pessoas, a gente ouvir as pessoas e guardar aquilo que ela tem de melhor. Muitas vezes o que ela fala pode não ser nada proveitoso para mim, mas o modo como ela fala se tornou um exemplo de sabedoria. Então é nisso que a gente vai sempre aprendendo, que a gente vai crescendo. Se por acaso alguma coisa não me satisfaz, e tem uma passagem interessante de André Luiz, que ele diz assim, né, na convivência social, ele sempre fala assim, ele sempre diz assim para nós que é importante que você não interrompa alguém quando fala, é importante que você não saia no meio de um estudo de um modo desaforado, é importante que você sempre dê para a pessoa o apoio, o amparo, a confiança para que ela exponha aquilo que ela quer. Porque do contrário, a gente vai ser sempre aquele ponto negativo. Você está numa sala, conversando, e aquela pessoa no fundão fica te encarando, te censurando. Você perde completamente a vontade de fazer aquele estudo, mesmo que tenha 50 pessoas na sala. Uma única pessoa consegue estragar tudo. E na verdade o que? Ela é egoísta, ela é orgulhosa, ela é pretensiosa, porque ela simplesmente contrariou a ideia coletiva, por uma questão de vaidade. Então, quer dizer, a gente tem que aprender a tirar esse germe de dentro de nós, porque todos nós temos, eu tenho, vocês têm, todo mundo tem. A diferença é qual é a intensidade, qual é a força que esse germe tem dentro de nós. Então, pessoal, exatamente, Mira, ele entra lá para censurar. Né? Já vi assim, comentários de pessoas que dizem assim: olha, eu parei de frequentar centro espírita porque eu não concordo com o que eles falam. Quer dizer, ele não se deu conta que o problema não são os centros espíritas, é ele. E não é o que os centros espíritas falam, é o modo como ele aceita aquilo que as pessoas falam. Então ele vai se isolando, e ele diz assim: eu não consigo mais frequentar nenhum centro. O problema é com ele, só ele não se deu conta disso ainda. Ele está vivendo dentro de uma caverna, se isolando, vivendo como eremita, acreditando que ele é o dono da verdade. E, infelizmente a gente encontra muito isso em todas as classes, em todas as religiões, em todas as filosofias. Mas a questão é, como nós somos? Se nós somos assim, é importante a gente fazer uma reflexão, uma revisão do nosso modo de pensar. Fechando por aqui então, meus amigos, o nosso estudo, a nossa sexta-feira. Por que desdenhas? É o tema do nosso trabalho de hoje.